A sensação de ser esquecida, quando o universo parece distante e o corpo chora à noite, é um dos momentos mais cruéis para quem carrega a sensação de que o universo esqueceu de existir. Você olha para o teto enquanto as horas se arrastam, como se o tempo tivesse engrossado a ponto de se tornar um líquido viscoso, grudando no seu peito e impedindo que você respire fundo. Não são as sombras na parede que te assustam, mas a certeza de que, enquanto você está ali, sozinha, o mundo lá fora segue em frente, pessoas acordando com planos, abraços, risadas, conquistas. Enquanto isso, você se pergunta: por que eu? Por que isso não acontece comigo? A resposta não está no destino, nem em alguma falha moral sua. Está em algo muito mais tangível e ao mesmo tempo invisível, a sua frequência. É como se você estivesse sintonizada em uma rádio que só toca notícias ruins, tragédias e a voz insistente de que você não é suficiente. E o pior é que você nem percebe que escolheu esse canal. A ansiedade que aperta o seu peito não é apenas emocional. Ela é física. Quando você acorda com o coração acelerado, os ombros tensos e a mente acelerada. Não é só coisa da sua cabeça. O seu corpo está literalmente em modo de sobrevivência. O cérebro, aquele órgão incrivelmente adaptável, se acostumou a viver em estado de alerta constante, como um animal encurralado que não sabe mais como relaxar. Você já deve ter ouvido falar do cortisol, aquele hormônio do estresse que o corpo libera quando sente que está em perigo. Mas o que pouca gente entende é que quando você vive nesse estado por dias, meses ou até anos, o cortisol se torna uma armadilha. Ele não é apenas um mensageiro de más notícias, ele é um sabotador silencioso. Pense nele como uma tinta escura que vai se infiltrando nas suas veias, entupindo os canais por onde a prosperidade e a paz deveriam fluir. Você tenta se mover, tenta agir, mas tudo parece pesado, como se estivesse caminhando na lama. Não importa quantas vezes você tente sorrir ou dizer, tudo vai ficar bem. O seu organismo responde com um não categórico. Porque o seu corpo não está mais acreditando em você. Ele está acreditando no medo. E o medo, minha amiga, é um chefão que nunca desiste. Ele se disfarça de preocupação com contas, de insegurança nos relacionamentos, de dúvida sobre o seu valor. Ele se alimenta de cada pensamento que você tem, de que as coisas nunca vão mudar, de que você não merece mais, de que o universo esqueceu de te incluir no pacote de felicidade. E o mais cruel é que, quanto mais você luta contra isso, mais forte ele fica. Porque a sua mente não entende que você está em uma guerra contra si mesma. A armadilha é invisível. Como o medo se tornou seu hóspede permanente, vamos fazer um exercício simples. Feche os olhos por um segundo e lembre-se da última vez que você sentiu aquele aperto no peito. Aquela vozinha dizendo que nada dá certo para você. Talvez tenha sido quando olhou o saldo da conta e viu que o dinheiro mal dava para o aluguel. Ou quando um amigo cancelou planos de última hora. E você interpretou como um sinal de que ninguém gosta de você. Ou quando tentou um novo projeto e antes mesmo de começar, já sabia que ia falhar. Agora, pergunte a si mesma, esse pensamento veio de onde? Não é da realidade. A realidade é neutra. O que você sente é uma interpretação. E essa interpretação está viciada. O seu cérebro, em sua busca desesperada por segurança, criou um padrão. Sempre que algo bom acontece, ele já antecipa o pior. Sempre que você está prestes a receber,
ele lembra de todas as vezes que não recebeu. É como se você tivesse instalado um antivírus que só detecta ameaças. E com o tempo, ele começou a ver ameaças até onde não existiam. Esse é o ciclo da escassez mental. E ele é mantido por dois mecanismos poderosos: o viés da confirmação e a profecia autorrealizável. O viés da confirmação é quando você só enxerga aquilo que confirma a sua crença. Se você acredita que o dinheiro some, assim que chega, você vai notar cada gasto desnecessário e ignorar cada vez que o dinheiro sobra. Se você acredita que ninguém te apoia, vai lembrar de cada vez que um amigo não respondeu uma mensagem e esquecer de todas as vezes que eles estavam lá para você. A profecia autorrealizável é ainda mais traiçoeira. Você age de uma forma que faz com que aquilo que teme se realize. Se você espera que os relacionamentos sejam instáveis, você pode se fechar emocionalmente, afastar as pessoas sem perceber e assim confirmar a sua crença. E o mais triste é que, enquanto você está presa nesse ciclo, o universo, ou Deus, ou a vida, ou o destino, não está te ignorando. Ele está apenas respondendo: não é que ele esqueceu de você. É que você está emitindo um sinal tão forte de falta, de medo, de não merecimento, que a vida só pode refletir isso de volta. É como jogar uma bola contra uma parede. Se você jogar com força, ela volta com força. Se você jogar com suavidade, ela volta suavemente. A lei da ressonância não é uma teoria abstrata. É uma lei física, tão real quanto a gravidade. Se a sua vibração interna é de carência, a vida vai trazer situações que confirmam essa carência. Se a sua vibração é de abundância, a vida vai abrir portas que você nem sabia que existiam. Mas como mudar isso? Como sair de um padrão que está tão enraizado que você nem percebe que está nele? O corpo como um instrumento. Quando a ansiedade se torna um hábito, você já notou como, mesmo quando as coisas estão um pouco melhor, o seu corpo demora a acreditar. Como se ele estivesse viciado no sofrimento. Isso acontece porque o estresse crônico não é apenas uma questão mental, é uma questão física. Quando o cortisol está alto por muito tempo, ele começa a afetar não só a sua mente, mas também os seus órgãos, os seus músculos, até mesmo a sua beleza. Pense no seu corpo como um instrumento musical. Se você afinar uma guitarra com cordas muito apertadas, ela vai soar desafinada. Não importa o quanto você tente tocar uma música bonita. Da mesma forma, se o seu corpo está constantemente em estado de alerta, ele não consegue vibrar na frequência da abundância. Ele está preso em um tom grave, lento, pesado. E a única forma de mudar isso é afinar o instrumento de novo. O problema é que, para o seu corpo, a calma não é o normali. Ele estranha quando a paz chega. É como se você tentasse ensinar um cão que passou a vida latindo para um grupo de pessoas que ele não precisa mais se defender. No começo, ele vai continuar latindo, mesmo que não haja perigo. Porque é isso que ele sabe fazer. É nisso que ele confia. E é aí que muitos métodos falham. As pessoas tentam meditar, rezar, fazer terapia. Mas não entendem que essas práticas não vão funcionar se o corpo ainda está em modo de sobrevivência. Você pode fechar os olhos e repetir "eu mereço felicidade" 100 vezes. Mas se o seu sistema nervoso ainda está gritando perigo, perigo, o seu cérebro racional não vai vencer. Porque o cérebro emocional é muito mais forte do que o racional. Ele é o guardião da sua sobrevivência.
E se ele acha que você está em perigo, ele não vai deixar você relaxar. Então, como mudar essa programação? Como dizer ao seu corpo que a guerra acabou? A resposta está na natureza. Não no sentido místico, mas no sentido mais concreto e poderoso. A natureza é a maior curandeira que existe, porque ela opera em frequências de equilíbrio. E uma das formas mais eficazes de acessar essa frequência é através da água salgada e das ervas certas. A ciência por trás da magia. Por que a água do mar e as ervas funcionam? Você já deve ter ouvido falar que os oceanos cobrem mais de 70% do planeta e que a vida começou neles. Mas o que pouca gente sabe é que a água do mar não é apenas um líquido. Ela é uma solução eletrolítica complexa, carregada de minerais como magnésio, cálcio, potássio e, claro, sal. E o sal, em particular, é um dos condutores energéticos mais poderosos que existem. Quando você entra no mar, os íons do sal começam a interagir com os seus próprios íons. É como se fosse uma troca iônica gigante. O sal puxa a negatividade do seu corpo, o medo, a estagnação, a raiva e, ao mesmo tempo, repõe minerais essenciais que o seu organismo precisa para se reequilibrar. É como se você estivesse fazendo uma faxina celular profunda, mas sem precisar de químicos ou máquinas. A água lava, o sal limpa e o movimento das ondas massageia os seus músculos e a sua mente, dissolvendo a tensão acumulada. Mas e se você não mora perto do mar? Não tem problema. A natureza é sábia o suficiente para nos dar alternativas. O sal grosso, por exemplo, quando dissolvido em água morna, pode simular a mesma troca iônica que acontece no oceano. Ele não é exatamente igual, mas tem a mesma função: limpar a sua energia, purificar o seu campo vibracional e preparar o seu corpo para receber coisas novas. E as ervas? As ervas são as chaves frequenciais da natureza. Cada planta tem uma vibração única, uma assinatura energética que pode ajudar a destravar bloqueios específicos. A camomila, por exemplo, é conhecida por acalmar a mente e o sistema nervoso. Ela tem um efeito muito semelhante ao de um tranquilizante natural, sem os efeitos colaterais. A lavanda é outra poderosa aliada. Ela não só relaxa, como também ajuda a purificar a aura, afastando energias densas. Quando você combina água salgada com ervas em um banho ritualístico, você está fazendo algo muito mais profundo do que tomar um banho comum. Você está enviando uma mensagem clara para o seu campo quântico. A guerra acabou. Agora é hora de receber. E o mais incrível é que isso não é só simbolismo. É física. Quando você muda a sua frequência, você muda a sua realidade. Porque a realidade é apenas uma projeção da sua vibração. O poder do ritual. Como transformar um banho em uma cerimônia de reconstrução? Um banho não é apenas um ato de higiene. É um ato de alquimia. Quando você escolhe as ervas certas, a água certa e o momento certo, você está não só limpando o seu corpo, mas também reescrevendo seus padrões mentais e emocionais. Vamos imaginar que você está prestes a tomar um banho com sal grosso e camomila. Você começa preparando a água. Não é qualquer água, é uma água carregada com intenção. Você dissolve o sal enquanto visualiza a negatividade se dissolvendo também, como nuvens escuras sendo levadas pelo vento. Enquanto a camomila infunde na água, você pode repetir mentalmente: eu liberto o medo. Eu abro espaço para a paz.
Eu mereço abundância. Ao entrar na água, você não está apenas molhando o corpo. Você está mergulhando em um campo de energia regenerativa. Os poros da sua pele absorvem os minerais, enquanto a erva limpa a sua aura. É como se você estivesse se desfazendo de uma pele velha, como uma cobra que troca de casca.